I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of. Pessoal, eu vou disponibilizar o vídeo para vocês, para que a gente possa desenvolver a aula, atividade no horário normal. Então a ideia é a seguinte: vocês vão acompanhar, por favor, aí na área de vocês, a teleaula 4, e eu vou explicar como que vocês vão proceder nas atividades de hoje. Do mesmo jeito da semana passada, eu gostaria que vocês encaminhassem. Então, tem aluno que me encaminhou comentários, falou sobre o que fez, né, os textos que produziu. Isso é importante, porque a gente tem uma planilha de comentários para inserir, né, sobre a atividade de vocês agora, né? Então, eu recomendo que vocês, por favor, sigam. Vai ser muito bom que vocês façam, sigam, mandem, para a gente poder acompanhar. Bom, enfim, essa primeira aula, ela parte do princípio que vocês vão trabalhar com a identidade nacional, né? O que faz o indivíduo se sentir pertencente a um grupo dentro da história e qual é a identidade nacional. Entendendo que os sujeitos se sentem parte de um grupo ou de uma história quando são integrados e representados em termos políticos, econômicos, sociais e culturais por uma nação. Por isso, a importância do conceito de nação para a formação de uma identidade. A identidade nacional, né, de uma forma mais abrangente, é constituída por um conjunto de símbolos e tradições que ligam os homens ao seu lugar de nascimento, né, ao seu lugar de pertencimento. Dentro desse contexto, a gente entende a relação não só a seus vínculos socioeconômicos e políticos, mas também, principalmente, a cultura e a identidade comum daqueles que dela fazem parte. É muito importante a gente entender essa questão de pertencimento, porque, principalmente dentro da educação, a gente já tem um currículo totalmente voltado para essa ideia do multiculturalismo, que é a valorização do ser dentro da sua cultura e da valorização desta cultura. Uma curiosidade que se percebe é que nos últimos tempos as pesquisas feitas pelo IBGE mostram, por exemplo, que as pessoas que se declaram negras aumentou. Por que isso aconteceu? Porque há hoje uma valorização maior da cultura do negro no Brasil, né? Do conhecimento e do reconhecimento. Então, a partir do momento que o indivíduo se sente parte de um grupo, ele então começa a valorizar a cultura desse grupo, a ideia de pertencimento desse grupo, e entendendo que a gente se declara, né, que nós vamos nos declarar pertencentes a determinado grupo ou não, essa declaração ela parte do princípio de que a gente se sinta tranquilo naquele ambiente, ou se sinta aceito, ou encontre afinidades, tanto culturais, quanto sociais, quanto religiosas. Então, essa é a ideia do multiculturalismo, essa é a ideia da identidade nacional de um povo. Depois, a gente vai perceber, tem um segundo questionamento aí que fala o que é ser indígena no Brasil hoje. Pensar nas reflexões desse texto que vocês leram, como que a gente explica essa visão do senso comum sobre as identidades indígenas? Como é que nós podemos pensar essa ideia? A visão do senso comum é uma visão, de certa forma, preconceituosa, né? Porque ela traz dentro dela o conceito de etnocentrismo. Quer dizer, cada um pertencente àquele grupo sem possibilidade de mudança ou de evolução. Por que isso acontece? Porque na cabeça das pessoas, de um modo geral, e quando a gente fala de senso comum, é essa a ideia, é muito comum as pessoas acreditarem que o indígena, ele tem que manter a rotina e a cultura dele como a dos antepassados. Então, ele tem que pertencer à mesma ideia do início da colonização. E isso é uma forma preconceituosa, porque assim como todas as pessoas, como todos os povos e os grupos sociais se desenvolvem, o indígena também vai se desenvolver, né? As técnicas, a tecnologia, entre outras coisas.
prova disso é, por exemplo, a escola indígena. Dentro das aldeias a gente tem pedagogos, estudiosos. A questão mesmo da identidade cultural do indígena e da valorização do povo indígena no Brasil é muito mais pela ideia de pertencimento a determinado grupo social, cultura, né, dentro daquele segmento. Isso por quê? Vamos entender. Os indígenas, os quilombolas, eles são povos tradicionais. O que esses povos tradicionais têm? Uma cultura de preservação ambiental, de utilização dos meios, dos recursos naturais para sua sobrevivência, de informações preciosas com relação a plantas medicinais, entre outras crenças que vêm desse povo e que são ainda disseminadas na sociedade. Essa é a importância da cultura deles, essa tem que ser a valorização. Agora daí a falar, não, mas os indígenas andam de carro super moderno ou não sei o que, é uma ideia preconceituosa, porque ele não tem que ser arraigado, aquela ideia lá da colonização, até porque o negro e o indígena, dentro do cenário da colonização, eles eram mantidos como escravos. Então não existe mais essa concepção. Daí a gente perceber que há uma mudança. Entendendo que esse pensamento do senso comum é uma visão preconceituosa, a gente ainda vai perceber que isso acontece por quê? Porque pensando na ideia de que há aqueles que mantêm o poder na nação, então eles são superiores, dominam um grupo que não tem o poder nas mãos. Daí a importância para esses povos de escolherem representantes que no Congresso vão lutar para os direitos deles, para que eles se mantenham em evidência, para que os direitos deles sejam garantidos. Essa ideia preconceituosa, ela se tornou popular porque ela foi repetida várias vezes pelas pessoas ao se referirem aos indígenas de forma estereotipada. As instituições de um modo geral vão reproduzir a ideia, naturalizando a compreensão de que o índio não passou pela aculturação, negando-lhes a incorporação das transformações culturais e tecnológicas e entendendo que os índios devem ter uma cultura imutável. Entenderam? Essa ideia da cultura imutável, ela é inaceitável para qualquer grupo social, porque nós evoluímos, a gente consegue descobrir novas maneiras de nos conectarmos com o mundo e essas novas maneiras possibilitam o nosso crescimento, tanto social quanto econômico, e isso não tem nada a ver com a nossa formação de grupo de pertencimento, né? A gente não vai negar as nossas raízes porque a gente pode usar a tecnologia moderna, muito pelo contrário, né? Então é bem isso que vai pedir para vocês aí a partir da leitura do fragmento 1 sobre o que é ser indígena no Brasil hoje. É o pensamento preconceituoso do senso comum, né? Que é uma luta para que isso deixe de existir, deixe de ser importante. Depois, o próximo exercício pede para vocês a leitura do fragmento textual 2. Eu disponibilizei para vocês aí, para ficar mais fácil, né? Pelo WhatsApp, e também alguns videozinhos do YouTube que são sugeridos para vocês entenderem. Era para explicar o que é a identidade racial. Então aí é uma questão bem profunda também. A gente tem que partir de uma reflexão da constituição heterogênea da origem do povo brasileiro, né? O que significa essa origem heterogênea? Nós somos um povo miscigenado, então nós tivemos influências de vários povos no início da colonização, mas também depois na era industrial, quando outras nações vieram povoar o Brasil, e daí toda essa mudança e toda essa cultura. Mas a princípio nós vamos observar o seguinte: nós somos formados, o povo brasileiro, dentro da identidade racial que nós temos, nós somos formados por 3 matrizes raciais: o índio, o negro e o branco. Essa mestiçagem nos legaram traços distintos, diferentes no corpo, na cultura, na organização da sociedade, inclusive na nossa maneira de professar nossa fé. Nesse sentido, a identidade racial brasileira
incorporou essa diversidade à cultura brasileira. Portanto, identidade racial ou grupal está ligada ao lugar que uma pessoa está relacionada na estrutura social, ou seja, a identidade racial não é uma escolha do sujeito. Elas estão relacionadas a uma ideia de raça construída historicamente no nosso país e que tem a ver com a nossa formação mesmo, muitas vezes até com a nossa genética, tá? Vai muito além de uma concepção assim fragmentada, né? É uma questão profunda para a gente analisar. Por isso eu recomendo, leiam a unidade 4, assistam aos vídeos, reflitam sobre isso. Depois a última questão, e na minha opinião é a que gera mais polêmica e que divide bastante as opiniões, tem aí o fragmento textual 3, que eu disponibilizei para vocês, e esse fragmento textual fala das ações afirmativas, que vão além, né? Não é simplesmente uma questão de justiça social, enquanto construção moral e política baseada na igualdade e nos direitos coletivos. Bom, pensando na afirmação, nessa afirmação, pediu para vocês comentarem e dizer qual a veracidade dela. Primeiro, preciso entender o seguinte: a ideia de justiça social, ela parte do princípio da isonomia, né? Que nós já falamos lá atrás, quando a gente falava de inclusão, nós já trabalhamos esses termos. Quando eu trabalho com a ideia de isonomia, eu vou perceber que a isonomia parte do princípio de que eu trato os iguais de maneira igual e os diferentes de maneira diferente. E aí é nesse ponto que as opiniões se divergem, porque as pessoas vão dizer o seguinte: a divergência está muito ligada a uma questão relacionada ao preconceito. Então, muitas vezes as pessoas vão falar: por que eu vou tratar diferente se a condição intelectual, cognitiva é a mesma? Por que lá no vestibular ou no concurso tem uma cota destinada, se eu digo que são iguais, né? E todas as pessoas são, antes de qualquer questão de etnia, seres humanos. E essa questão vai ser pontuada de forma diferente, e a grande ideia aqui é vocês conseguirem argumentar o ponto de vista de vocês. Mas eu vou pedir assim, não façam por fazer, não respondam sem se preocupar com a essência dessa questão. Primeiro porque muitas vezes a gente fala que o desconhecimento nos leva a ter uma opinião muitas vezes preconceituosa. Quando a gente pensa na origem da colonização do Brasil mesmo, vamos pensar aqui no nosso contexto. Quantos negros foram trazidos para cá contra a vontade deles, tirados à força da terra deles, e durante muito tempo eles lutaram pelo direito à liberdade. E se a gente estuda um pouco mais, a gente vai perceber que em todos os momentos da história a luta deles foi muito grande e eles sofreram muito preconceito. Então vamos falar de se sentir pertencente a um grupo. Eu amo dizer que eu pertenço ao grupo denominado negro, né? Eu me sinto, é meu grupo de pertencimento. Eu tenho um avô negro e eu valorizo muito a cultura do negro e eu me sinto pertencente. Ok. Entretanto, eu não sofri nenhum tipo de preconceito relacionado à cor da minha pele, ao meu grupo de pertencimento, porque eu tenho características dessa miscigenação. Então eu fujo desse grupo, né? E aí, será que todo mundo consegue dizer que hoje não tem? Eu posso dizer e afirmar não tem esse preconceito? Isso é coisa da cabeça das pessoas? Será, né? Eu vou recomendar para vocês a leitura de um livro fininho, ele é ótimo, vocês devem encontrar para comprar pela internet. Chama Quando Eu Me Descobri Negra. É ótimo, ele faz relatos baseado em pessoas que vivenciaram situações diversas, mas elas não se davam conta de que pertenciam ao grupo, elas não tinham um grupo de pertencimento. E aí, de repente, elas perceberam o outro lado da coisa, que é essa questão do preconceito. E aí eu falo, tá, mas se eu ofereço cota, então eu vou excluir a outra parte da sociedade? É uma outra questão para a gente pensar. Todos sofreram
e ainda sofrem dentro da sociedade da mesma forma? Quando a gente faz dá uma olhada na situação geral, eu posso dizer que uma sala de cursos superiores tem mais negros ou brancos e todos tiveram oportunidades iguais? Aí ainda vem uma outra galera que vai dizer, não tiveram porque não quiseram, porque todos têm vários recursos. Será, né? Então, antes de vocês responderem, posicionar e dizer, por favor, leiam, se informem, assistam vídeos, leiam com atenção essa unidade 4, porque ela é preciosa, e aí vocês poderão responder com propriedade. Só para lembrar, vocês vão comentar a seguinte afirmação e justificar a veracidade dela, dizer se ela é correta ou não e por quê. A afirmação é: ações afirmativas vão além, realizam a justiça social enquanto construção moral e política baseada na igualdade e nos direitos coletivos. Comente a afirmação e justifique sua veracidade. Bom, para explicar a afirmação, vocês precisam entender as questões relacionadas às políticas públicas de ação afirmativa, que são realizadas no intuito de reparar a injustiça social cometida durante anos, né? Os danos causados aos negros, os danos causados aos índios no processo histórico da colonização e da escravidão. É uma busca para corrigir as injustiças do passado e do presente, porque não é uma situação que ficou no passado, é uma situação ainda presente e latente no Brasil. O próprio fato de muitos negarem essa questão da justiça social através das ações afirmativas é uma forma preconceituosa, né? Por que eu não quero reparar? Qual o problema nisso? Né? Não há uma questão. Então, deixar de ver a coisa de forma muito isolada e ver o contexto todo vai ajudá-los a entender melhor isso. Outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: na próxima semana vai acontecer a prova presencial, que não será presencial, né? Mas lá na agenda de vocês está. Ela vai acontecer de novo de forma online, dessa disciplina, né? Essa disciplina que nós estamos estudando, que é a sociedade. Para fazer essa prova, eu recomendo que vocês estudem unidade por unidade, façam aí um mapa mental, grifem, resolvam todas as questões de todas as aulas, atividade. Mandem para mim se vocês tiverem dúvida. Vocês sabem que não precisam se prender só esse dia, a gente pode comentar isso. Então mandem, enviem para a gente poder comentar. E ela será resolvida também de forma online. Então depois eu vou passar de novo aquele slide instrucional para vocês seguirem passo a passo, agendar sua prova. E a semana que vem nós estaremos conectadas de novo, desde o início, para a resolução dessa prova, da prova dessa disciplina. Então a questão é a seguinte: como é uma disciplina de muita reflexão, de muito conhecimento, tem alguns sociólogos e estudiosos importantes que vocês precisam estudar, façam aí atividade por atividade, comentem, mandem para mim. Poucas pessoas me encaminharam essa devolutiva. Se tiver vergonha de mandar no grupo da sala para a gente poder comentar, pode mandar no privado, mas é importante para que a gente possa conduzir e eu possa ajudar vocês até para rever todas as questões, ok? Um grande abraço, até a próxima semana. Fica com Deus.